vai gastar 50 milhões aí e não vai dar jeito. Porque o povo tá vendo o preço do café, o povo tá vendo o preço das coisas. O marqueteiro Sidônio foi lá para Brasília, não mudou nada, tá piorando. Aliás, a gente vai fazer um slogan, né? Fazer o hashtag Fica Sidônio. Tá indo de mal a pior desde a ida do Sidônio. Tem a foto, inclusive, dessa matéria que eu tô lendo aqui do site Poder 360, a cara dele de... Tem um vídeo do Sidônio, não sei se a Vanessa viu. Veja se você encontra. O Sidônio tá lá e o Lula fala uma asneira, mas daquelas assim, violenta. Uma asneira violenta. E ele faz uma cara sem graça e faz assim. E aí depois ele vê que a câmera tá filmando ele, aí ele muda. Tá igual aquele Anthony Blinken, que era o porta-voz lá porta-voz, não, secretário, não sei do que lá dos Estados Unidos, do Biden. E o Biden falava as besteiras, aí ele era flagrado fazendo assim com a cabeça. O Sidônio tá a mesma coisa. Veja se você encontra aí na internet, no Twitter, no YouTube, no Instagram, sei lá. Coloca Sidônio sem graça, Lula. Sidônio desconfortável, fala de Lula, que ele estão gastando aí, tá uma grana arretada, 1.100.000 com anúncios na Meta só esse mês. 1.100.000 para ver se ajusta a imagem desse governo fracassado, desse governo que está destruindo o Brasil. Isso que eu disse, muita gente tem, porque o Sidônio Palmeira, Sidônio Palmeira é o nome dele, Sidônio é um exímio marqueteiro, é sumidade, que não sei o que, nada. O PT sempre ganhou aqui na pé porque gastaram dinheiro, né? O dinheiro bem gasto, foram muitos e muitos e muitos milhões de reais utilizados com base na ignorância do povo, né? Principalmente do povo baiano aí, que acaba se vendendo e votando no Lula. Olha esse vídeo aí, tela cheia, por favor. Olha a cara do Sidônio, é engraçado. O Lula falando asneira, solta o áudio. Pesquisa. Porque o povo não se preocupa com pesquisa. Porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo Você viu que ele vê que a gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. O vai falar bem do governo se a gente não está entregando? Olha lá, o Sidônio bota a mão na cara. Porque o povo tem... Ele tá sendo até bem honesto, o Lula, né? Mas tá falando a verdade. Não é? Tá se lascando. Aí o marqueteiro, o Lula não tá bem da cabeça. Eu já tenho dito isso pra muita gente. O Lula não está bem, do ponto de vista porque ele podia enganar mais. Ele não tá enganando. Ele tá... 2003, 2004, 2005, 2009, não até tem aquela 2010, o Lula não era assim, mais, não. né, Timóteo? De, acabou. tipo assim, ele tá se lixando, tá ficando gagá, tá ficando igual o Biden. Ele utilizava antes recursos para poder fazer medidas bem populistas, distribuir coisas, enfim, benefícios, né? Benefício isso, benefício aquilo, e depois e focava nesses benefícios e fazia um marketing de enganação. Ele agora não está nem conseguindo mais fazer isso. De fato, está lhe faltando um certo pudor mental para... Tá nem aí. Tá nem aí. Tá cagando e andando, desculpa aqui o português, ouvinte. Mas você viu o Sidônio sem graça? Aí ele fala, como é que ele fala? Isso não tá entregando. Aí ele vi a câmera, tá tudo bem. Tá igual o Anthony Blinken, que fazia assim quando o Joe Biden falava. Olha aí. Que ele imaginou assim, que barbaridade, que não vai adiantar nada. Calma, Calabreso, essa vinheta é boa pra vocês. Ei, Lula, quer dizer, ele foi sincero, confessou, disse que não tá entregando nada. Nem o que eles prometeram, esses programas assistencialistas, não estão conseguindo entregar nada. O pobre tá se lascando bonito. Todo mundo tá se lascando no Brasil. Eu vi no final do ano passado que nós noticiamos aqui que é a maior, Vanessa, fuga de capitais da história do Brasil. Gente que está tirando reserva de valor, levando para outros países através do Bitcoin, principalmente, né? E a Receita não tem nem como mensurar isso. Mas é a maior fuga de capitais. Todo mundo está se lascando no Brasil. O pobre, principalmente, classe média, classe alta, investimentos que seriam feitos não serão mais. Todo mundo pulando desse barco aí. O dólar despencando por causa das decisões lá dos Estados Unidos em relação à taxação, que de primeiro momento vai impactar a economia também norte-americana. Os preços vão subir um pouco lá nos Estados Unidos, mas ele vai gerar mais empregos, mais produtividade e com o tempo os preços cairão. Mas esse resultado que a gente está vendo aí do dólar caindo é por causa, não tem nada a ver com
governo brasileiro. O governo brasileiro, em dezembro agora, fez leilão de dólar aí, acho que os maiores da história, vendendo as remessas aí de dólar, e mesmo assim não conseguia derrubar o preço. Em um dia, venderam 3 bilhões de dólares. Em um dia não conseguiu. Eu lembro que o real ficou R$6 e o dólar R$6,05, R$6,07, vendendo 3 bilhões em um único dia. Baixou 2 centavos. Esse preço aí, do jeito que está caindo, é por causa das decisões do Trump. E quem entende um pouquinho já sabe que o dólar vai subir. Inclusive, para quem entende um pouco de Bitcoin aí, de cripto, eu sugiro a você comprar stable dollar, Tether, porque o dólar voltará a subir. Um preço bom para você comprar agora. Agora, compre stable dollar e o USDT. Eu vou confessar aqui para você que eu só uso o USDT para meu dia a dia, no cartão de crédito, esse internacional que eu ensinei no meu curso lá, só o USDT. Agora, óbvio que não fica tão em conta assim, porque o dólar está caindo, mas vai decolar. Não sei se eu podia falar isso ao vivo. Daqui a pouco o advogado vai mandar mensagem. Timóteo, cala a boca, você fica falando essas coisas ao vivo. Mas sugestão aí. Compre Tether. Vanessa Moreira, Secom gastou R$1.100.000. Sidônio sem graça. Tá preocupado. Tem que ficar calmo, Sidônio. Calmo. Você tem que ficar aí mesmo para detonar tudo. Mesmo assim não adianta. Mesmo assim não adianta. R$1 milhão de comunicação. Lula falando besteira, o governo continua afundando e a gente vai trabalhar para empichar esse cara. O que você acha? O marketing é muito importante para poder fazer a população, sim, se sentir manipular a população, manipular a opinião pública. É o trabalho fundamental do marketing. Eu sou dessa área, Timóteo, e eu sei como é que as marcas trabalham para manipular o consumo delas, e os políticos para poder se favorecer. Porém, um marqueteiro é incapaz de produzir milagres. Milagre é impossível. Se você tem uma combinação de um produto péssimo, ruim, não há marketing que dê jeito naquilo. Não tem condição. Não tem como você vender, por melhor que seja a campanha, algo, por exemplo, um achocolatado com sabor que não seja de achocolatado, amargo, ruim, né? Não há como você fazer isso. E não é uma questão de competência ou incompetência do marqueteiro. É uma questão de o produto não condiz com aquilo que está sendo apresentado pela propaganda. Ponto. É muito simples. E não vai ter gasto que faça convencer a população da realidade, que a realidade é diferente daquilo que ela está vendo ali na ponta. O PT conseguiu se segurar há muito tempo, porque no primeiro mandato do governo Lula, de fato, óbvio que eu não estou aqui discutindo o que levou a isso, foram medidas anteriores econômicas na época do FHC, ok, mas eu estou falando o seguinte, enquanto o Lula foi presidente no seu primeiro mandato, ele tomou sim medidas muito populistas que fizeram com que o pobre saísse daquela posição de inferioridade no Brasil. O pobre viajou, sim, de avião. Tudo isso aconteceu. Pequenas e médias empresas começaram a bombar no Brasil porque começou a existir um impulsionamento de produtos do terceiro setor. As marcas começaram a criar subprodutos para o terceiro setor. Então, tudo isso aconteceu de fato. Existia materialidade real que conseguia produzir uma campanha de marketing e um avanço das medidas. Então, não é exatamente só um marqueteiro político que vai resolver um problema. Ele pode ser o mais renomado do mundo, ele não vai conseguir. Da mesma maneira que, na época, Bolsonaro se elegeu com Carlos Bolsonaro. Ele está tendo esse mesmo sucesso agora? Não está. Por quê? Porque a realidade não condiz mais com os fatos. Ele vai ficar ali falando o tempo inteiro que o pai é bacana e não é. E todo mundo já está vendo que é uma grande enganação. E a mesma coisa acontece aí. Então, não é questão de competência de marqueteiro, né? E não tem gasto que resolva isso. E vamos falar uma coisa aqui bem simples. Se tem duas maneiras que um governo consegue agir
é construção civil e marketing, né, Timóteo? Para poder tirar, né? Tirar para os seus interesses pessoais, interesses políticos. São 2 verbas que eles conseguem porque são subjetivas, digamos assim. Apesar da construção ela ser bem concreta, vão surgindo questões que ali vai se adicionando verbas e, enfim, né? Você consegue, digamos assim, levar mais dinheiro, tornar aquilo mais custoso. E o PT produz marqueteiros há muito tempo. Os caras ficam famosíssimos. Aqui na Bahia tem um famosíssimo. Mas cadê? É competência de fato ou é porque entrou na turma? Sabe? Porque eles têm essa questão de fazer ali aquilo. Para eu dizer, Vanessa, avaliar um marqueteiro como competente, eu tenho que ver o trabalho dele na iniciativa privada. O que ele já fez? Ele transformou quem em o quê? Ele transformou que tipo de estratégia? Sidônia, eu pergunto, você sabe o passado dele? O que ele fez na vida? Eu não sei, entendeu? Iniciativa privada. Eu não sei se ele trabalhou com iniciativa privada. Ele pegou algum artista e botou o cara para decolar, porque marketing político é marketing pessoal, de uma certa forma, certo? É marketing pessoal. Aí eu quero ver. Aí sim a gente vai poder dizer que o cara é competente. Porque se ele não tem isso por trás, se ele não tem um lastro, né? Ele nem pagaria uma conta como essa, a não ser que fosse realmente para ficar rico. Aí eu pagaria. Mas fora isso, porque não tem. É produto, não condiz com aquilo que é possível ser anunciado. Acabou. Vai gastar 50 milhões aí e não vai dar jeito. Porque o povo tá vendo o preço do café. O povo tá vendo o preço das coisas. E a postura do presidente não é de humildade, como a gente já viu. É uma postura soberba, sempre foi. Mesmo na época em que ele foi presidente a primeira vez, ele sempre usou artigos de alto luxo, Lula. Sim. Nunca, isso não é novidade. Verdade. Isso não é novidade, entendeu? Então, é o que a gente tem. Mas o brasileiro só se importa se o bolso dele estiver vazio. Se o bolso dele estiver cheio, o Lula estiver com gravata de 50 mil, 2 mil, 3 mil, quantos mil for, ninguém tá nem aí. O problema é que agora isso começa a gritar e berrar na cara do brasileiro, né? Ó, rapaz, que é isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.